Pois o último censo do IBGE revelou a presença cada vez maior das populações indígenas nos centros urbanos. O que isso significa? Aqui na capital é comum a gente observar índios, adultos, crianças andando pelas ruas centrais, vendendo os produtos artesanais, entoando músicas, cânticos da sua cultura. Qual é a real situação dos índios nos dias atuais aqui no Sul? E quais as suas principais necessidades? Como mantém vivos os valores da sua cultura? É o assunto a partir de agora com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o pesquisador, coordenador do Núcleo de Cultura Indígena da PUC, professor Edson Hüttner. Também é nosso convidado o cacique Guarani, José Cirilo Morinico, e a presidente do Instituto de Estudos Culturais e Ambientais, IECAM, Denise Wolff. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Cidadania. Boa noite. Antes da gente falar com vocês e até com José Morinico, que fala especialmente dos Guaranis, nós vamos acompanhar uma matéria que foi produzida pelo Departamento de Jornalismo sobre a situação, mas especialmente dos índios caingangues. Vamos acompanhar. Segundo o IBGE, o número de pessoas que se autodeclaram índios no Rio Grande do Sul caiu de 38.718 em 2000 para 32.989 em 2010, ou seja, uma queda de 15,03%. De acordo com este pesquisador, a diminuição teria como causas as precárias condições de saúde nas aldeias, a perda de identidade dos índios que vivem nas cidades e os deslocamentos das populações indígenas para outros estados. Os índios caingangues do norte do estado, eles em geral vão para o noroeste de Santa Catarina. Outro fluxo de caminho são os índios guaranis, que vão em geral para o Uruguai e do Paraguai, principalmente na região da Lagoa dos Patos, né? Então, às vezes se fazem censos e não estão aqui. Segundo caso, nós percebemos que são as doenças ainda nas aldeias, né? Principalmente a anemia. Então, o problema da saúde é um problema assim que é um dos fatores que com certeza diminuiu o número de índios, né? Um terceiro fator seria que muitos índios, chegando à universidade, alguns não voltam mais para a aldeia. Os dados do censo 2010 foram recebidos com cautela pelo cacique da comunidade indígena da aldeia Caingangue da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Segundo ele, a população indígena está crescendo, com alto índice de natalidade. A natalidade hoje no Rio Grande do Sul é equivalente anualmente em torno de 500 crianças nascendo, indígenas, tanto Caingangue quanto Guarani quanto Charrua. A população indígena, ela está sempre avançando. É por isso que a gente está brigando por demarcações de terras, para nós colocar os nossos filhos, a nossa cultura. A comunidade Caingangue da Lomba do Pinheiro reúne hoje 32 famílias, num total de 153 pessoas que moram na aldeia. O membro mais antigo, João Carlos Cainheró, tem 93 anos e nasceu na reserva de São Miguel. Quando nós entramos aqui, sofremos. Entramos na barraca, nós tínhamos barraco, não tinha barraco nos barrancos e tudo, né? Que era mato, né? Então, graças a Deus, hoje eles têm casinha boa. A gente começa a pensar em demarcações de terras, no massacre da população indígena do Rio Grande do Sul, nas populações indígenas que foram massacradas, tanto Caingangue quanto Guarani, quanto Charrua. Existia mais de 200 etnias no Rio Grande do Sul, hoje existe 3 reconhecidas. Então isso para nós é bastante chocante, mas a gente tenta levar essa nossa cultura até o resto da nossa vida, e ensinando as nossas crianças, aprendendo com nossos velhos. Para nós é tudo de o índio. Bom, 2 registros então, né? Claro que a matéria foi bem mais abrangente, não somente dos índios caingangues. E a entrevista que a gente viu do Claudir da Silva, conhecido como o Preto, né? Foi uma das últimas que ele deu, infelizmente. Ele faleceu recentemente num acidente de automóvel. Agora, essa matéria tem umas 2 semanas que foi ao ar, né? E ele faleceu há pouco tempo. Mas, continuando, dentro do que a gente viu aí, como é que se caracteriza hoje, então, a situação, na opinião de vocês, Denise? Na minha opinião... As principais necessidades e o... Eu acredito que a principal necessidade é a demarcação e ampliação das áreas indígenas. Eu acho que o Cirilo deve concordar comigo nessa questão. Se a gente observar o mapa do Brasil, as terras do norte e do nordeste, a gente consegue vê-las no mapa, visualizá-las pela extensão, pelos milhares de hectares que tem. No Rio Grande do Sul, a situação é muito triste, porque são terras geralmente pequenas,
sem mata nativa, sem recursos naturais, uma necessidade muito grande de novas áreas serem demarcadas ou serem ampliadas, uma batalha de décadas, né, Cirilo, junto à FUNAI e outros órgãos responsáveis pela demarcação. Enfim, o território para os Guarani, o Cirilo vai confirmar isso, é vida. E se a gente for comparar, a gente tem cerca mais ou menos de 1% de terras não exploradas no Rio Grande do Sul a serem exploradas. E que podem se tornar também áreas indígenas. Então, o que torna a luta pela terra no Sul e também no Sudeste ainda mais complicada para os povos indígenas, por essa falta também de território a ser explorado. É essa, Cirilo, então, assim, a principal necessidade dos guaranis, dos caingangues, principalmente daqui, é essa demarcação que não é bem acentuada. Sim. Por que não foi, então? Por que ainda não é? A nossa preocupação hoje em dia é pelo nosso futuro, as crianças, como é que as crianças vai aprender nossa cultura, nossa vivência. Então, nós estamos preocupados na questão do espaço que a gente quer. Qual é o espaço? Espaço a terra que a gente tem. A maioria Guarani está morando na beira da estrada. Né? Então, como é que vai ensinar a dança, né? Mas igual a gente, para não esquecer da nossa cultura, nossa vivência, nós ensinamos, apesar de eu morar na beira da estrada, por exemplo, na Loma tem 10 hectares, nós queremos ampliar. A terra não falta, só que falta a demarcação. O que se mostrou na matéria foi mais ou menos ali na Lomba do Pinheiro, que ali tem guaranis e caingangues. E tu disseste que tem guaranis mais aonde? Na estrada, aqui junto à BR-290, ali no... Lá de Capivari, né? De Viamão. Ah, é pro outro lado. Pro outro lado. Então, ali tem bastantes guarani que estão morando na beira da estrada. Então, essa que é a nossa preocupação, que deveria se preocupar a FUNAI para atender a demanda dos Guarani, para ter espaço para plantar, para ter árvores, para ter milho, né? Que a gente sempre tem milho importante para nós, para o estima das crianças, para ter os nomes das crianças. Então, esse que a gente está muito preocupado e muito pouco que está atendendo a demanda dos Guarani, principalmente porque o Guarani é muito pacífico. Não tem assim de confronto, mas a gente está preocupado na questão da terra, que muito pouco está atendendo a demanda dos Guarani, principalmente no Rio Grande do Sul, né?